do slide, aí se porventura o áudio falhar ou você não conseguir visualizar aí também, vocês podem ligar o microfone de vocês e tá comentando isso aí, tá? Que eu vou estar corrigindo por aqui. Então, gente, essa aula de hoje é sobre uma revisão, né, da resolução de exercício aí da segunda lei de Mendel, heterograma e heranças do sexo, que é o conteúdo da prova de vocês e o conteúdo também do simulado, tá? E aí vai ficar faltando, basicamente, o último conteúdo do sistema sanguíneo ABO, né, o fator RH, que é para a gente finalizar aí o conteúdo de genética. Todos esses conteúdos aí que eu passei para vocês desde o início do ano aí, do primeiro bimestre, são os conteúdos fortíssimos aí, né, candidatos a cair nos vestibulares de vocês, tá? Então, eu trouxe 5 questõezinhas aí, que fala desses 3 temas aí, tá? Segunda lei de Mendel, heterograma e heranças do sexo. Então, a primeira questão aí, vamos lá, uma questãozinha bem top, né, de segunda lei de Mendel, que vai abordar muita coisa aí de conteúdo, né, de teoria mesmo, de segunda lei de Mendel, tá? Então, vamos ler aí a questão, para depois a gente ler os itens aí que se seguem. Vamos lá, a figura abaixo esquematiza 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha, tá? A cor da pétala da ervilha é determinada pelos alelos dominante Bzão, aqui, ó, informação importante aqui para a gente, né? A cor da pétala da ervilha, né, é determinada pelo alelo dominante Bzão. Bzão para a cor púrpura, né? E a cor branca é o alelo Bzim recessivo, tá? Então, a cor dessas pétalas aí da ervilha, ele está dizendo que é determinada pelo alelo dominante Bzão, a cor púrpura, e já a cor branca é pelo alelo recessivo Bzim, tá? O alelo dominante Rzão determina a forma lisa da ervilha, né? A textura aí, no caso, lisa. Enquanto o alelo recessivo Rzinho gera o formato da ervilha rugoso, tá? Aí, com relação aos conceitos fundamentais em genética e mendelismo, assinale o que for correto. Então, é uma perguntinha clássica de segunda lei de Mendel, né, já que está abordando 2 características, né, a cor da pétala aí dessas ervilhas e também o formato, né, o formato aí dessa ervilha, tá, a textura da ervilha. Então, vamos ler aqui os itens aqui que está pedindo para a gente, tá? A gente vai marcar e julgar apenas os itens corretos, tá? O item 1. A frequência de tipos de gametas formados a partir da célula representada na figura é de 25% Bzão Rzão, 25% Bzão Rzim, 25% Bzim Rzão e 25% Bzim Rzim, né? Então, o que ele afirmou aqui para vocês? Ele afirmou a frequência, a porcentagem dos gametas, né? Dos gametas desses alelos aí. Tá? Para a gente saber se realmente é isso aqui mesmo, a gente tem que determinar esses gametas. Tá? Tem que tirar esses gametas. Como que eu faço para determinar esses gametas aí? Vou colocar aqui para vocês os alelos que está representado lá na figura, que é o Bzão, Bzim, e o Rzão, Rzim, certo? Esses alelos aqui, ó, Bzão, Bzim, o Rzão e o Rzim, né? E aí a gente tem que determinar esses gametas aí para saber se realmente é essa frequência, né? Se ele pedisse, por exemplo, no exercício, para vocês fazerem um cruzamento de autofecundação, teria que determinar esses gametas aí também, tá? Então, vamos determinar esses gametas. Como que eu faço para determinar o gameta? Eu pego primeiro o alelo aqui, ó, de uma característica, né, que nesse caso é para a cor da ervilha,
o Bzão e faço o cruzamento, pode ser modo chuveirinho, pode fazer direto, né, com os outros alelos aí, que no caso é da textura da ervilha, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o Bzão, né, que é da cor da ervilha, cruzando aqui com o Rzão, que vai gerar um tipo de gameta, e depois cruzar com outro alelo, o Rzinho, tá? Ó, Bzão, Rzão e Bzão, Rzinho, que vai dar dois tipos de gametas, né? O Bzão, Rzão e o Bzinho, Rzinho. Aí a gente faz com outro alelo, tá? Que é o Bzinho, certo? Mesma forma, Bzinho com Rzão e o Bzinho com Rzinho, tá? Bzinho, Rzão, Bzinho, Rzinho, que vai gerar os outros gametas, né, que vai ser Bzinho, Rzão e o Bzinho, Rzinho. Então, esses quatro possíveis gametas aqui, ó, é 100%, né, é 100% do genótipo que o exercício nos trouxe aí, tá? Então, se esses quatro gametas aqui são 100%, então quer dizer que cada um desse aqui, ó, representa 25%, certo? 25% aqui, então nós iremos atribuir para cada gameta, tá? E aí é só a gente comparar lá se o item 1 está correto, tá? 25% Bzão Rzão, 25% Bzão Rzinho, 25% Bzinho Rzão e 25% Bzinho Rzinho. Vamos fazer a comparação aqui, ó. Ele nos trouxe aqui, ó, nos afirmou, né? 25% Bzão Rzão, 25% Bzão Rzinho, 25% Bzinho Rzão e 25% Bzinho Rzinho. Então está correto, né? Nós achamos aqui realmente 25% para cada gameta aqui, ó, Bzão Rzão, Bzão Rzinho, Bzinho Rzão e o Bzinho Rzinho, certo? Então, nós podemos concluir que esse item aqui, ele está correto, tá? Então, vamos passar aí para o item 2. Só lembrando, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone e pergunta, tá? Quando o exercício trazer, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, de duplo heterozigoto, né? Nós temos aqui duplo heterozigoto. Heterozigoto para a característica aqui, ó, da cor, né, da ervilha, e heterozigoto também para a textura da ervilha, né, para o formato. Quando der duplo heterozigoto, vai ser sempre essas quatro possibilidades aqui de gametas, tá? Aí vocês têm que fazer sempre, determinar esses gametas antes de jogar lá no quadro de Pinet para fazer o cruzamento, certo? Então, vamos lá para o item 02. O número 2 aponta a condição heterozigota para a característica da cor da pétala da ervilha. Vamos aqui na imagem, ó, o número 2, né? Número 2 aqui, ó. Aponta a condição heterozigota para a característica da cor. Primeiro, vamos ver se esses alelos aqui são heterozigotos. Eu tenho um Bzão e um Bzinho. Então, eles são heterozigotos, né? Eles são os alelos diferentes. Né? Se fosse homozigoto dominante, era Bzão, Bzão. E se fosse homozigoto recessivo, era Bzinho, Bzinho. Agora, vamos ver se é para a cor da pétala, né? Se é para a cor dessa pétala da ervilha. Aqui em cima, aqui, ó, a cor da pétala da ervilha é determinada pelo alelo Bzão para a cor púrpura e recessivo Bzinho para a cor branca. Então, também esse item julga correto, né? Realmente, esse alelo B aí determina a cor das pétalas dessa ervilha, né? O R aqui, ó, que vai determinar a forma dessa ervilha, né? Então, esse item também está correto. Vamos para o item 04. O loco gênico para a forma da ervilha é mostrado em 3. Vamos ver aqui, ó, em 3. Né? O que é o loco gênico? O loco gênico é o quê? É o lugar, o local, né, onde ficam os genes, né, nos cromossomos. Ele está afirmando aqui, ó, que esse lugar aí, ó, desse loco gênico é para a forma da ervilha. Né? Vamos ver se é para a forma da ervilha. A letra R se está representando. Aqui, ó. O alelo dominante Rzão determina a forma lisa, né? E o Rzinho, a forma rugosa. Então, esse item também está correto. Esse alelo aqui, ó, esse lóculo gênico aqui que está no item 3, ele vai determinar, sim, a forma dessa ervilha, né? Então, também o item 4 está correto.
Vamos passar aqui para o item 08. A combinação genotípica demonstrada na figura resulta em fenótipo de cor da pétala branca e forma da ervilha rugosa. Né? Então, isso aqui merece mais um pouco de atenção. Vamos lá. A combinação genotípica, o que é o genótipo? Combinação genotípica. O genótipo são o quê? São os alelos que está representado aqui, ó, né? São essas letrinhas, são os genes aqui que está representando as características, né? Demonstrada na figura, resulta em fenótipo de cor da pétala branca e forma de ervilha rugosa. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Resulta em fenótipo de cor da pétala branca e forma de ervilha rugosa. Ele está querendo dizer que esses genes aqui, eles vão representar uma ervilha de cor branca, né, da pétala branca, e de formato rugosa. Tá? Vamos ver se realmente essa ervilha ela vai ser uma ervilha de cor branca e formato rugoso. Vamos aqui pegar o alelo, os genes aqui para cor, né, que é Bzão, Bzinho. O Bzão aqui está dominando. Aqui ó, no enunciado fala que o alelo dominante Bzão é para púrpura, tá? E o recessivo para branca. Então, essa ervilha ela vai ter a cor púrpura, tá? Da pétala púrpura, e não branca, igual está aqui falando no item 8, tá? E não branca. Então, essa aqui já está errada, tá? E vamos ver aqui, então, para outra afirmação que fala aqui do item 8, que é para a ervilha rugosa. O que vai caracterizar a ervilha são esse outro genes aqui, ó, né? Que é o formato da ervilha, ele está usando a letra R. Então, aqui, ó, o alelo dominante, Rzão determina a forma lisa, né? E aqui, ó, no enunciado, no item 8, está dizendo que a ervilha, ela irá ser rugosa, enquanto o Rzão aqui, ó, está determinando a forma lisa. Então, esse item aqui está errado, tá? Essa ervilha aqui, ela vai nascer de cor púrpura, e o formato vai ser da ervilha vai ser lisa, e não de cor branca, igual está falando no enunciado, e formato rugosa. Tá? Entenderam isso aí? Eu acredito que entenderam, né? Eu tentei explicar da melhor forma para vocês entenderem. Então, esse item 08 está errado. Tá? Vamos para o item 16 aí. Em 1, tá aqui, ó, 1, as linhas apontam o par de cromossomos homólogos, né? O par de cromossomos homólogos. Então, esses dois cromossomos aqui, vocês acham que eles são homólogos ou não? Certamente não são homólogos, né? Por que eles não são homólogos? Porque eles são diferentes, né? Os cromossomos homólogos, o que acontece para eles serem homólogos? Eles têm que ter o mesmo formato, o mesmo tamanho, né? Lá na aula que eu expliquei para vocês sobre heranças do sexo, o cromossomo Y, por exemplo, ele não é homólogo ao cromossomo X, ele tem uma partezinha lá que não é homóloga. Por que ele não é homóloga? Porque aquela parte lá não é igual ao cromossomo X. Tá? Então, esse item 16 também ele está errado. Tá? Então, nós temos aí o item 1, o item 02 e o item 04 como corretos, tá? E os outros dois aí estão errados. Vocês entenderam isso aí, gente? Alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ligar o microfone de vocês e perguntar. Tá? Tem algum aluno que está querendo entrar? Tem, gente? Parece que eu... E professor, explica bem de novo esse item 08. Qual o item? O 8? O 8. Tá, deixa eu apagar bem aqui o que eu borrei para ficar melhor. Esse item 8 ele é um pouco complicadinho mesmo, mas vamos lá, você vai entender ele agora. Tá? Aqui, ó, o que fala aqui no item 8? Ó? A combinação genotípica, né, que são os genes aqui, que está representado pelas letras, demonstrada na figura, resulta em fenótipo. Resulta em fenótipo, quer dizer, nas características externas, né? Se a ervilha vai ser da cor branca ou púrpura, ou se vai ser do formato liso ou rugosa, tá? Ó, de cor das pétalas branca. Então, ele está afirmando que essa ervilha aqui, ó, ela vai ser da cor da pétala branca, né? E formato dela, ela vai ter o formato rugosa.
a gente percebe que não é isso, tá? Que ela vai ser diferente, a cor da pétala dela vai ser púrpura. Por que que é púrpura? Porque o Bzão, o alelo Bzão dominante vai estar determinando a cor púrpura. E nós temos aqui, ó, o Bzão, Bzinho, né, determinando a cor. Vou escrever bem aqui embaixo para vocês, ó. Bzão, Bzinho, né, para determinar a cor, que essa aqui vai ser uma cor púrpura e não branca, igual tá afirmando aqui no item 8. Tá? Por que que ela é púrpura? Porque ela tem esse Bzão aqui, ó, de dominante. Aqui no enunciado fala que o Bzão, o dominante, vai determinar a cor púrpura, tá? Para a textura dela, para a forma dela, vai ser Rzão, Rzinho, né? Que vai determinar, o Rzão determina a forma lisa, e não a forma rugosa, igual está afirmando aqui no item 8. Tá? Pode observar aqui, ó, nós temos Rzão, Rzinho. Então, essa ervilha, ela vai ser o quê? Ela vai ser de cor púrpura, e o formato dela vai ser qual formato? Lisa, certo? E não aqui, ó, de cor das pétalas brancas, né? Igual tá afirmando no exercício, e de formato rugosa, tá? Vai ser púrpura e lisa, tá bem? Ah, sim, entendi. Obrigada. Tá bem. Mais alguma pergunta então, gente? Pode ligar o microfone e perguntar. Eu fiz uma bagunça aqui no slide, mas é para vocês entenderem, tá? Então tá, se você não tiver nenhuma pergunta, eu vou passar para a segunda questão, tá? Demorando 20 minutos só nessa questão. Então vamos lá, a segunda questão também é uma questãozinha aí de segunda lei de Mendel, tá? Segunda lei de Mendel. Aqui, ó, vamos ler aqui a questãozinha. Um homem, né, um homem afetado por albinismo, característica excessiva, né, o albinismo é uma característica excessiva, então esse homem ele vai ter a constituição genotípica Yazin-Yazin, né, e heterozigoto para brachdactilia, que é uma característica aí que a pessoa nasce com os dedos muito curtos, né, essa característica, sendo assim, ela é dominante, tá? Casa-se, então ele casou com uma mulher normal, heterozigota para o albinismo e heterozigota para brachdactilia, tá? Então essa mulher vai ser normal para o albinismo, né, certo? Com genótipo Yazão-Azim, e para brachdactilia ela vai ser heterozigota também, Bzão, Bzinho. Então ela vai possuir a brachdactilia, né, a doença. Aí a pergunta aí, ó, quais serão as características genotípicas e fenotípicas? Então ele quer as características genotípicas e fenotípicas, né, dos descendentes desse casal aí, tá? Então, primeiro, o que que nós temos que fazer? Nossa, esse H aqui saiu old de feio, hein? Então, o que nós temos que fazer aqui inicialmente? Determinar o genótipo do homem e o genótipo da mulher, certo? Para a gente poder fazer os cruzamentos, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui de novo na questão. Ó. Um homem afetado por albinismo. Então ele afirmou para vocês que esse homem ele é afetado pelo albinismo, né? E o albinismo é uma característica excessiva, ele é albino. Então se ele é albino, para ele ser albino, ele tem que possuir o azim-azim, tá? Ele não pode ser heterozigoto, ser azão-azim, por exemplo, porque ele já não vai ser albino, tá? Continuando. E heterozigoto para a brachdactilia. Então, se ele é heterozigoto para a brachdactilia, vai ser Bzão, Bzinho, certo? Vou usar aqui a letra A para o albinismo e a letra B para representar a brachdactilia. Aí vamos determinar agora o genótipo aí da mulher. Aqui, ó, casa-se com uma mulher normal heterozigota para albinismo. Se ela é heterozigota para albinismo, ela vai ser azão-azim, certo? E heterozigota para brachdactilia.
Se é heterozigota para braquidactilia, então também vai ser o mesmo genótipo do homem, Bzão, Bzinho, certo? Determinamos aí, então, o genótipo do homem e da mulher. O que é que nós temos que fazer agora? Temos que determinar os gametas, né? Tirar os gametas desse genótipo aí. Aí, igual lá naquela questãozinha lá na anterior, no primeiro item que eu mostrei para vocês. A gente vai determinar esses gametas. Vamos determinar os gametas aqui, então, primeiro do homem, tá? Para determinar o gameta, o que é que eu faço? Eu pego a letra do alelo do primeiro, da primeira característica, que no caso está sendo o albinismo, o A, né? Vou colocar aqui, ó, o Azinho, tá? E aí eu faço o método de chuveirinho aqui, cruzando esse Azinho com os outros dois alelos aqui, ó, que vai ficar esse Azinho com o Bzão e depois o Azinho aqui, ó, com o Bzinho, tá? Que vai determinar dois gametas aqui, ó, Azinho Bzão e o Azinho Bzinho, certo? Aí a gente vai pegar o outro alelo. Nesse caso, não precisa a gente pegar esse alelo aqui, ó. Por que, que não precisa? Porque esse alelo, ele é um alelo recessivo, igual o que nós fizemos primeiro. Se você não tem problema você pegar ele, tá? Para determinar os gametas aí. Só que quando você fazer isso, você jogar no quadro de Piney lá, vai dar um quadro de Piney enorme, né? E o resultado vai ser o mesmo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Pegando esse outro Azinho aqui, ó. Cruzando também com Bzão e com Bzinho, tá? Vamos lá, o Azão, Bzão, desculpa, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Que vai ficar Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho, certo? Pode observar aqui, ó, tem o Azinho, Bzão, que é o mesmo gameta, Azinho, Bzinho, o mesmo gameta. Então, não há necessidade, tá, de fazer isso. Agora, se aqui fosse Azão, Azinho, aí sim, aí vocês teriam que fazer com os dois, que daria os gametas diferentes. Tá? É o que nós vamos fazer aqui, ó, no genótipo da mulher, tá? Que o gameta aqui, ó, é heterozigoto, Azão, Azinho. Tá? Vamos fazer aqui, ó, deixa eu só mudar a cor dessa tinta aqui. Então, vamos fazer aqui, então, determinar os gametas da mulher. Pegar primeiro esse azão aqui, ó. Azão, fazer da mesma forma que nós fizemos para o homem. Azão cruzando com Bzão e com Bzinho, tá? Bzão, Bzinho. Vamos lá, Azão, Bzão e o Azão, Bzinho, certo? Agora vamos pegar o Azinho. Agora sim, nós temos que, obrigatoriamente, você tem que fazer isso, porque esses alelos são diferentes, tá? Então, o Azinho cruzando com o Bzão e com o Bzinho, tá? Bzão, Bzinho. Gente, esse aqui é o caminho, tá? Antes de a gente colocar no quadro de Piney. Não tem como você colocar esses gametas aqui direto no quadro de Piney, não. Tá? Primeiro tem que formar os gametas, é diferente da primeira lei de Mendel, tá? A gente forma os gametas aqui, ó, e depois coloca no quadro de Piney. Tá? A parte mais complicada é só isso, para vocês, questão da segunda lei de Mendel. Que vai ficar, ó, Azim, Bzão, e o Azim, Bzinho, certo? Vocês podem observar aqui, ó, que nós temos 4 tipos de gameta já diferentes, ó. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azim, Bzão e Azim, Bzinho. É diferente dos gametas aqui, ó, do homem, tá? Dos gametas do homem, que formou 2 tipos de gametas diferentes, tá? Não precisa a gente estar repetindo esse outro aqui, não, tá? Se vocês quiserem, pode repetir. Vocês só vão ter mais trabalho e o quadro de pneu vai ficar maior, né? Então, agora sim, a gente vai colocar no quadro de pneu, tá? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Vou tentar fazer aqui ao lado para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Vai ficar uma bagunça aqui, mas se vocês acompanhar direitinho aí, vocês não vão se perder, tá? O slide pequeno podia ter aberto outro slide, mas enfim. Aqui eu vou colocar, então, os gametas aqui, ó. Deixa eu colocar os gametas aqui na linha feminino, tá? Aqui eu vou colocar os gametas feminino na linha e na coluna os gametas masculinos, tá?
Então, vamos lá. Qual que foi os gametas femininos que nós encontramos? Foram esse aqui, ó. Tá? Azão, Bzão, Azão, Bzim, Azim, Bzão e o Azim, Bzim. É o que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Vai vir para cá, ó. Azão, Bzão, esse aqui. O Azão, Bzim. Eu estou fazendo passo a passo, é para vocês entenderem, tá, gente? Depois eu vou estar disponibilizando essa aula para vocês assistir de novo. Aqui, ó. Azim, Bzão e o Azim, Bzim, certo? Agora, na coluna, nós vamos colocar os gametas masculinos aqui, ó. Não vou repetir esses outros, porque iria ficar um quadro de pneu enorme e não é interessante, porque o resultado é o mesmo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o Azim, Bzão e o Azim, Bzim, tá? Aqui é os gametas masculino, Azim, Bzão e o Azim, Bzim, certo? Aí, agora, é só a gente fazer o cruzamento. Então, gente, o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Essas letras aqui, ó, representam os gametas, os alelos aqui nos gametas que foram formados, tá? Esse feminino aqui, ó, por exemplo, quer dizer que o gameta feminino, ele teve quatro gametas aqui diferentes, alelos diferentes, né? E cada alelo, gametazinho desse aqui, ó, quer dizer que ele está presente no óvulo, por exemplo, da mulher, tá? O azão, Bzão está no óvulo, o azão Bzinho está em outro óvulo, o azim Bzão em outro óvulo e o azim Bzinho em outro, tá? Isso aqui é um processo de divisão celular lá de meiose, tá? E já o masculino produziu 50% de azim Bzão e de azim Bzim, certo? Que estão presentes lá no espermatozoide de nós homens, tá? Por exemplo, lá na meiose não forma 4 células, são 4 espermatozoides. Eu vou ter 2 espermatozoides com essa constituição aqui gênica de azim e Bzão e 2 espermatozoides azim Bzim, tá? E aqui, ó, vou ter um óvulo na mulher, como eu falei para vocês, né, fazendo processo de meiose, vai formar 4 células, né, 4 óvulos aqui, ó, azão Bzim, azim Bzão e azim Bzim, certo? Então, vamos fazer esse cruzamento aqui, ó. Primeiro, o que é que eu faço? Eu vou unir os alelos referentes a cada característica. Por exemplo, eu vou pegar o alelo do albinismo, que é representado pela letra A, do gameta feminino, com o alelo do gameta masculino. Então, vai ficar aqui, ó, azão, azim, certo? Eu peguei esse azão da mãe e cruzei com esse azinho aqui do pai. Agora eu vou pegar do alelo aqui da Brachdactylia, que é a letra B, né, representado pela B. Que vai ficar Bzão aqui, ó, da mãe e o Bzão do pai, certo? Agora vamos passar para o outro. Azão com azim, Bzinho com Bzão, que vai ficar Bzão, Bzinho, sempre o dominante primeiro. Azinho com azim e o Bzão com Bzão. Para o outro, azim, azim, Bzão, Bzinho. Agora passamos para outra linha, tá? Azão com azim e o Bzão com o Bzinho. Azão, azim, Bzinho, Bzinho. E é só vocês fazerem o cruzamento aí bem tranquilo, né? Azim, azim, Bzão, Bzinho. Azim, azim, Bzinho, Bzinho. Tá? Então, conseguimos fazer todo o cruzamento aí. Só lembrando, gente, que para vocês que realmente se interessam aí em aprender mesmo, vocês têm que resolver esses exercícios em casa, tá? Porque vocês estão assistindo as aulas aqui, vocês pensam que é fácil e aí na hora de resolver os exercícios vocês não conseguem resolver. Às vezes ficou alguma coisa perdida aí, então tem que resolver muito exercício em casa para realmente fixar mesmo esse conteúdo aí na mente de vocês, tá? Então, nós terminamos o cruzamento, tá? E o que ele está pedindo aqui na questão? As características genotípicas são o genótipo, as genotípicas são esse resultado aqui que nós obtemos, tá? E a fenotípica, quais são as características fenotípicas? As fenotípicas,
são as características externas, né? Se o indivíduo vai nascer com albinismo, ou não, ou se ele vai nascer com a brachdactilia ou não, né? Se eu pegar, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, tá? Em específico. Esse indivíduo aqui, ó, nós podemos observar que ele vai nascer o quê? Com albinismo, né? Porque o albinismo é uma doença recessiva. Tá aqui, ó, azinho, azinho. Ele vai ser albino e, para a brachdactilia, ele vai possuir aqui os alelos Bzão, Bzinho. Então, a brachdactilia aqui, ó, é uma característica dominante. Então, ele também vai nascer com a brachdactilia. Né? Então, esse indivíduo aqui, ele não deu muita sorte, não. Ele vai ser albino e vai nascer com a doença brachdactilia, tá? Já, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, ao lado aqui, ó, com a constituição genética Azão, Azim, Bzim, Bzim. Vamos analisar a primeira característica. Azão, Azim, ele vai ser albino? Não, ele vai ser normal para o albinismo, né? Já que o albinismo é uma doença excessiva, ele tem o azão dominante. Então, ele não vai ser albino. E o Bzim, Bzim, ele vai nascer com a brachdactilia? Também não, né? Não vai nascer com a brachdactilia, porque a brachdactilia está aqui, ó. Ela é uma doença dominante, né? E ele vai constituir aqui, ó, o Bzim, Bzim, excessivo. Então, esse indivíduo aqui já deu sorte, né? Ele não vai ser albino e não vai nascer com a brachdactilia, tá? Então, é isso aí que o exercício quer. A partir dessa constituição genotípica aqui, vocês sabem determinar se o indivíduo ele vai ser albino ou não e se vai nascer com a brachdactilia ou não, tá? Perguntas? Alguma pergunta aí nessa questão? Questãozinha um pouco mais complicada, né? Mas nada fora do contexto aí. Dá para vocês resolverem tranquilamente, né? É Tem só. outro jeito de fazer. Professor, tem outro jeito de fazer sem ser pelo quadro de Pinês? O quadro é grande demais, meu Deus. Tem como fazer sim, direto, né? Direto. Tem como fazer direto. Eu vou fazer bem aqui para vocês. Só que eu vou ter que apagar bem aqui para me fazer ao lado, bem aqui. Deixa eu apagar. Tira um. Quem estiver usando o celular, tira um print aí. Só que eu também vou disponibilizar depois esse vídeo para vocês. Se quiser tirar um print disso aí, também é interessante, tá? Tira um print, tira a foto, quem estiver usando o computador. Eu vou apagar essa parte aqui para me fazer da forma direta para vocês, tá bem? Posso apagar então já, né? Tira a foto aí, um print, vou apagar. Vou apagar essa partezinha aqui para me fazer da forma direta aqui para vocês, que é tranquilo também. Aqui ainda não ficou tão ruim, porque só deu 8 descendentes aí, né? Agora, quando dá 16, aí o quadro de Pinê é maior. Aí realmente complica mesmo para vocês, né? Então, vamos fazer aqui ao lado da forma direta para vocês. Aqui, ó. Fazer da forma direta. Então, vamos pegar aqui, ó, o genótipo do homem, que é azim, azim, certo? Aqui, ó, azim, azim, Bzão, Bzim. Com o genótipo da mulher, que é azão, azim, Bzão, Bzim, certo? Para a gente fazer aí da forma direta, eu já até expliquei para vocês também na outra aula lá de segunda lei de Mendel. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cruzamento separado, né, de uma determinada característica, e aí depois fazer o cruzamento separado da outra característica, tá? Vamos fazer aqui o cruzamento aqui, ó, da característica para o albinismo. Eu coloquei até essa linha aqui que é para a gente separar, tá? Do albinismo aqui, ó, azim, azim, do genótipo do pai, né, do homem, e o azão, azim da mulher. Vou colocar aqui primeiro o da mulher, azão, azim, cruzando com o do pai, azim, azim, certo? Deixa eu mudar essa cor aqui da tinta. Então, vai ficar aqui, ó, azão, azim, né, aqui da forma direta aqui, ó, azão, azim, azão, azim. Depois passamos para o outro alelo, azim, azim e azim, azim. Azim, 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 azim.
Então, ficou dessa forma aí, ó. Tá? Ficou dessa forma aí o cruzamento para o albinismo, né? Se ficou, no caso aqui, ó, ficou 50% aqui, ó, dos indivíduos que forem nascer normal para o albinismo, né? Eu tenho aqui, ó, 50% normal para o albinismo, tá? E eu tenho aqui 50% dos indivíduos albinos, tá? Se você pegar aqui, ó, no quadro de Piney aqui, ó, deixa eu, deixa eu apagar isso bem aqui. Então, olha aqui para o quadro de Piney. Se eu pegar o quadro de Piney aqui, ó, vocês podem observar que eu tenho aqui, ó, asinha, azão, azim, azão, azim, azão, azim e azão, azim, certo? 50%, né? São 4 indivíduos de 8. E se você olhar aqui para o outro aqui, ó, azim, 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 azim e azim, azim, 50% também. Tá? Então, o resultado aqui, ó, deu correto, né, para o albinismo. Agora, o que é que nós temos que fazer agora? Já fizemos para o albinismo, agora vamos fazer para a brachdactilia, tá? Que é o Bzão, Bzim e Bzão, Bzim. Vamos lá. Bzão, Bzim, né, cruzando com Bzão, Bzim. Então, o que vocês têm que fazer é só fazer separado nesse cruzamento. Aqui, ó, vai ficar Bzão, 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 Bzim, certo? Aqui, ó, Bzão, 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 Bzim. Vou colocar aqui embaixo porque não vai caber na frente. Passamos para o outro alelo. Bzim, Bzão e Bzim, Bzim. Que Bzim, Bzão vai... Vem o dominante primeiro, vai ficar Bzão, Bzim. E o Bzim, Bzim, certo? Se nós... Se você observar aqui, ó, se você pegar aqui também, ó, nós temos aqui, ó, 1/4, né, que está representando 25% de Bzão, Bzão, certo? Nós temos aqui, ó, um Bzão, Bzão e o outro Bzão, Bzão, né, que também vai dar esse resultado aí, né, que se você pegar aqui, ó, vai dar 2 sobre os 8 da amostragem aqui, né, que vai dar 1/4 também, tá? E o Bzão, Bzinho, ó, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, nós já temos 50%, ó, Bzão, Bzinho e Bzão, Bzinho. Então, aqui, ó, no caso que é 50%, então aqui vai ter que dar 4 genótipos de Bzão, Bzinho, né? Aqui, ó, Bzão, Bzinho 1, Bzão, Bzinho 2, Bzão, Bzinho 3 e Bzão, Bzinho 4. E o Bzinho, Bzinho também é 1/4, que vai ter que ter 2 Bzinho, Bzinho aqui, ó. Bzinho, 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 certo? Então, da forma direta, tá dessa forma, né? Desse jeito. Se eu, por exemplo, perguntar para vocês aqui, ó, dessa forma direta aqui, ó, para clarear mais um pouco aí para vocês ainda. Então, deixa eu mudar aqui a cor da tinta. Se eu perguntar aqui para vocês, daqui da forma direta, quantos indivíduos nasceram albinos, né, e normal para a brachdactilia? Ó, o albinismo nós temos o quê aqui? Ó? Nós temos 50%, né? Ó, azim, 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 azim. Então, é 50% de albino. 50% em forma de fração dá 1/2, certo? Vezes a probabilidade de nascer normal para a brachdactilia, né? Que é Bzim, Bzim. Já que a brachdactilia é uma doença dominante. Então, se a possibilidade de nascer normal para a brachdactilia é 1/4, certo? Sobre as 4 amostragens aqui. Ó. Aí eu multiplico sobre 1/4. E o resultado aqui vai ficar 4 vezes 2, 8, 1/8, certo? Então, ele tem 1/8 de chance de nascer, no caso, albino e normal para brachdactilia, tá? Vamos verificar aqui no quadro de Piney aqui, ó, dele nascer albino e normal para a brachdactilia. Se você observar aqui, ó, no quadro, deixa eu mudar aqui, só essa cor da tinta. Se você observar no quadro aqui, ó, qual desses aqui, ó, tem a probabilidade de nascer normal para o albinismo e normal para a brachdactilia? Apenas esse indivíduo aqui, ó, né? Que representa o quê? 1/8, né? Presta atenção aqui, ó, nós temos 1
sobre 8, né, indivíduos que irão nascer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, é 1 sobre 8, 1/8, o mesmo resultado que nós achamos aqui, ó, tá? Que nós fizemos da forma direta. E assim, qualquer pergunta que eu fizer para vocês aqui, se tiver no exercício, dessa forma direta aqui, vocês saberão responder. Por exemplo, quantos nascerão normal para o albinismo, né, que é 50% também aqui, ó, razão assim, normal para o albinismo, né, já que a albinismo é doença recessiva, e com a brachdactilia, aí vocês vão colocar aqui, ó, 1 sobre 2, e com a brachdactilia é 3 sobre 4, tá, e aí multiplica aí direto, que vai dar o resultado também em forma de fração, e se pedir em porcentagem, é só vocês, por exemplo, pegar esse 1, dividir por 8 e multiplicar por 100, que vai dar em forma de porcentagem também, né? Porque às vezes o exercício vem em forma de porcentagem. Então, eu ajudei vocês ou acabei foi complicando mais ainda? Ai. Entenderam aí, gente, como é que faz também da forma direta? É tranquilo também, tá? Você não pode esquecer é só de multiplicar uma possibilidade, uma probabilidade aqui com a outra, tá? Multiplica e resolve direto aí. Se não quiser fazer o quadro de Pinet, tá? Foi bom você. Quem foi que fez a pergunta aí? Porque eu só consigo ouvir a voz de vocês. Quem foi que perguntou aí, gente? A Ângela. Oi? Foi a Ângela. A Ângela, tá. Foi bom você ter perguntado, Ângela, porque eu nem ia resolver aqui de forma direta para vocês. Não tá nem com esse intuito. Mas foi bom você ter perguntado, porque às vezes tem uns alunos que acham melhor mesmo responder direto. Por que acham melhor? Porque é mais rápido, né? Realmente é mais rápido do que o quadro de Pinet, tá? Então, vocês podem estar respondendo aqui de forma direta. Eu não sei qual que é o melhor para vocês. Aí vocês vão resolver aí a forma que for melhor para vocês, tá? Lembrando, se for resolver no quadro de Pinet, tem que determinar os gametas, tá? Determinar esses gametas. E se for para resolver direto aqui, ó, vocês vão só pegar o alelo aqui, ó, de uma característica, faz o cruzamento separado, né? E o da outra faz o cruzamento separado aqui, ó. Tá? Aqui, ó, para o albinismo, aqui para a brachdactilia. E aí, multiplica aí as possibilidades e corre para o abraço, tá? Mais alguma pergunta? Ei, professor, só explica de novo bem essa parte de um dividido por 2 vezes 1/4, que eu me perdi. Tá, deixa eu explicar de novo aqui, ó. O que que eu fiz a pergunta para vocês? Dessa forma direta aqui, eu fiz a pergunta para vocês, qual que era a probabilidade dos indivíduos nascerem com albinismo, tá? Que eu peguei aqui, ó, essa possibilidade aqui, ó, que é 50%, né, que é 2 sobre 4. Eu só simplifiquei aqui 1 sobre 2, que é 50%, tá? O albinismo não é uma doença recessiva? Sim, é doença recessiva. Então, esses dois indivíduos aqui, ó, eles têm eles irão nascer albinos, tá? Então, coloquei aqui, ó, 1 sobre 2. Sobre a possibilidade de nascer, a probabilidade de nascer normal para a brachdactilia. A brachdactilia é uma doença, uma característica, ó, dominante. Então, eu tenho que pegar desses indivíduos que nasceram aqui, ó, o genótipo recessivo, que é apenas esse, ó, tá? 1 sobre esses 4 aqui, ó, tá? Sobre esses 4 gametas aqui, ó, que vai ser 1/4, tá? E aí multipliquei direto, que dá 1/8, tá? 1 vezes 1, né? E 2 vezes 4, 8, 1/8, tá? A possibilidade. Se você for querer tirar a prova aqui, ó, no quadro de Pinet, vai dar esse mesmo resultado, né? Que eu mostrei para vocês. Apenas esse indivíduo aqui, ó, que vai nascer albino e normal para brachdactilia, ó. Azim, albino, correto? A doença é excessiva. E Bzinho, normal para brachdactilia. Esse mesmo Bzinho aqui, ó, né? Que é porque a brachdactilia é uma doença dominante, tá? Então, aqui nós temos de forma direta, né? Que é mais simplificado um pouco. Porém, tem aluno que gosta de resolver mais pelo quadro de Pinet. Tem outros que gostam de resolver mais dessa forma direta. Aí fica a critério de vocês, tá? O bom é vocês saberem resolver das duas formas, né?
e aí vocês não irão se perder, tá? Não se preocupe que eu vou disponibilizar essa aula lá no grupo nosso, e se você tiver alguma dúvida, tire logo agora, e se surgir alguma dúvida futuramente, vocês podem estar vindo aí no privado, lá no nosso grupo, e estar perguntando, tá? Para estar tirando essa dúvida aí. Mais alguma dúvida? Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou passar para a próxima questão, tá, gente? Então, vamos lá, vou passar para a próxima questão, tá? Senão a gente não consegue finalizar também hoje. Então, são aquelas duas questões que nós terminamos de resolver, são questões de segunda lei de Mendel, tá? Agora, essa questão aqui, a terceira e a quarta, é sobre heredograma, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente resolver essa questão, o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar o heredograma, tá? Analisar o heredograma. Só lembrando, novamente, eu já postei a aula, já tem umas 2 semanas, de heredograma lá no canal CPU, tá? Então, quem não assistiu a aula ainda, vai lá e assiste a aula, que é super importante. Então, vamos lá. Vamos analisar o heredograma. Primeiro, aqui na legenda mostra que os indivíduos com símbolo quadradinho aqui, ó, não pintados é um homem normal, símbolos redondinhos aqui não pintados a mulher normal, e pintados é uma mulher afetada por uma determinada característica, tá? Então, vamos lá. Olhando esse heredograma, para analisar ele primeiro, eu posso constatar que é um heredograma de característica autossômica, né? Por que é um heredograma de característica autossômica? Se vocês lembrarem lá da aula que eu postei para vocês, o que eu falei primeiro, quando vocês pegaram o heredograma, o que vocês têm que fazer para analisar o heredograma? Vocês vão procurar o casal normal. Aqui, ó, tem o primeiro casal. Esse casal, ele é normal, né? Por que ele é normal e igual, né? Por que esse casal é igual? Porque todos os dois todos os dois indivíduos são normais, né? O homem aqui, ele está sendo normal, né? Que ele não está sendo afetado pela doença, ele não é pintado. E a mulher aqui também é normal, porque ela não é pintada. Então, são casais iguais, né? Gerando descendentes diferentes. Você pode observar que aqui eu tenho uma mulher que é afetada, né? Então, ela é diferente desse casal, né? Então, quando você se deparar com isso aqui, obrigatoriamente, esse casal, tanto o homem quanto a mulher, eles são heterozigotos, tá? Azão, azim, tá bem? E aí, depois a gente consegue determinar os outros indivíduos. Aqui eu tenho um segundo casal também normal, normal e igual, né? Eu tenho um segundo casal aqui, ó, igual, gerando descendente diferente. Então, esse casal também, ele é heterozigoto, tá? Azão, azim. Agora, esse indivíduo aqui, ó, do sexo feminino, obrigatoriamente, ela vai ser azim, azim, né? Essa característica aqui vai ser excessiva, né? Por que vai ser excessiva? Porque não tem como eu pegar o azão nem do pai e nem da mãe. Por que eu não posso pegar? Porque se eu pegar o azão, essa mulher aqui, ela seria normal. E no exercício aqui no heredograma, está mostrando que essa mulher, ela é doente, ela está sendo afetada por uma determinada característica. Por isso que ela é azim, azim, certo? Então, a mulher aqui, ó, da terceira geração 2, também ela vai ser azim, azim, tá? Vamos determinar essa mulher aqui agora, ó, 3, 1, terceira geração, indivíduo 1. Aqui no heredograma mostra que ela não está sendo pintada, então ela vai ter que ter um azão, certo? Dominando aqui para ela não possuir a característica aqui da doença, né? Digamos que ela pegou o azão aqui do pai. Ela pode pegar o azão da mãe? Pode sim, ela pode ser azão, né? Ela pode pegar o azinho também da mãe? Também pode, ela pode ser tanto azão quanto azão, né? Que essa mulher vai ser normal. Então, o segundo alelo aqui, o segundo gênese, não tem como a gente determinar. Então, a gente coloca só um tracinho, tá? Vocês vão se deparar com muito heredrogramas dessa forma também, que tem alguns indivíduos que não tem como a gente determinar o genótipo deles aí, tá? Então, essa mulher aí, ó, da terceira geração, 3-1, vai ser azão, traço,
tá? Porque esse outro aqui não tem como a gente determinar, não tem como você saber. Tem como você saber a probabilidade dela ser azão e dela ser azão, tá? A probabilidade tem como você saber, né? Fazendo o cruzamento aqui dos pais, ó, né? Do azão com azão. Mas, de certeza, não tem como você saber se ela vai ser azão ou se vai ser azão. Então, nós já analisamos aí o heredograma, né? Então, vamos analisar agora, ler aqui as alternativas, tá? O que está pedindo aqui, ó? Após a análise do heredograma, que nós já analisamos, é correto afirmar que trata-se de uma característica, né? Essa característica aí, ó. Essa característica aqui, ó, que é a mulher afetada, trata de quê? Vamos ler aqui o alternativo A. De uma característica recessiva e ligada ao sexo, que ela é uma característica recessiva nós já constatamos que sim, né, que é uma característica recessiva aqui, ó, né, ela é azinho. Só que ela não é ligada ao sexo, tá? Ela é um heredograma autossômico, tá? De característica autossômica. E probabilidade do casal indicado por 2, 3, 2 e 2, 3 ter uma criança do sexo masculino com característica de 50%. Essa alternativa aqui, ela já está errada, tá? Porque se trata de um heredograma autossômico. Aí a alternativa B, dominante e ligada ao sexo, a característica é dominante? Não, nós sabemos que a característica ela é excessiva, né? E também não é ligada ao sexo, né? Ela é de característica autossômica, né? Então também está errado. A C, autossômica é autossômica. Dominante, não é dominante, né? Ela é recessiva. O heredograma aqui, essa característica aqui, ó, ela é característica autossômica, sim, correto? Mas não é dominante. Ela é recessiva aqui, ó, tá? São a característica recessiva. Então, a alternativa C também está errada. Então, só nos resta analisar a D. É uma característica autossômica, sim, recessiva também, né? Autossômica aqui, ó, e recessiva, tá? E a probabilidade de a mulher indicada por 3-1, aqui, ó, terceira geração, indivíduo 1, esse aqui, ó, ser heterozigoto é de 2/3, também né? Também está correto. É o que eu falei para vocês. Para a gente saber, ó, qual que é o genótipo desse indivíduo aqui, nós só tem como a gente saber a probabilidade, né? De ele ser azão, de ser azinho. Aqui está pedindo de ser heterozigótica, né? Então, vamos fazer o cruzamento aqui, ó, dos pais, tá? Para saber, tem que fazer o cruzamento dos pais. O pai, ó, ele é azinho, cruzando com a mãe, que também é azinho, certo? Então, a gente resolvendo aqui de forma direta, vocês já estão cansados de fazer esse cruzamento aí, né? Vai ficar aqui, ó, azão, né? Esse azão com azão, depois azinho, passamos para o outro alelo. Azinho com azão, que vai ficar azinho, e azinho com azinho, né? Que vai ficar azinho. Então, esse aí é o cruzamento desses pais aí, tá? E a probabilidade, ele está pedindo a probabilidade, ó, de ser heterozigótica, né? Dessa mulher aqui, ó, nascer com o genótipo aqui, ó, azinho, de nascer heterozigótico. Para nascer heterozigótico, nós temos essas duas possibilidades aqui, ó, né? De nascer heterozigoto, né? Porém, não é 2/4. Por que não é 2/4? Porque nós temos que excluir esse azinho aqui, ó, tá? Por que nós temos que excluir? Porque essa mulher aqui, ela é normal. Ela não tem possibilidade de nascer azinho, né? Se ela fosse pintadinha, afetada, aí sim ela era azinho. Então, por isso que a gente exclui essa possibilidade aqui, ó. É como se fossem genes letais, né? Eu resolvi uma questão bem parecida com essa aqui
na aula anterior com vocês, né, do Enem. Aí é o que eu digo para vocês, né, as questões, às vezes, muda alguma coisinha só, mas a essência da questão é a mesma, tá? Então, você exclui essa possibilidade e nós ficamos aqui, ó, 2/3, tá? A probabilidade é 2/3 de nascer heterozigótica, tá? 2/3. Então, o item D, a alternativa D, julga correta, né? Está correta, tá? É uma característica aí autossômica e recessiva, e a probabilidade dessa mulher aqui, ó, da terceira geração, 3/1, de nascer heterozigótica é 2/3, tá? Alguma pergunta aí nessa questão? Nenhuma pergunta não, gente? Ficou bem esclarecido aí para vocês? Se tiver ficado vago aí, alguma coisa que não tiver ficado claro, pode ligar o microfone de vocês e perguntem, tá? Então, eu vou passar para a próxima questão, tá ok? Vamos lá, então, para a questão 4, também, que é uma questão aí de heredograma, tá? Vão lendo aí a questão e para a gente já analisar o heredograma, que eu vou só pegar uma água aqui e já volto. Voltei. Vamos lá, então, para a quarta questão, né? É da FUPAC de 2011, sobre a anemia falciforme. Essa questão aqui é super interessante, tá? Vamos, então, aqui ler a questão aqui. Aqui, ó. A anemia... Deixa eu mudar essa tinta aqui. A anemia falciforme, chamada também de ciclemia, né, é uma doença que se caracteriza por uma alteração na forma da hemácia, né, das nossas hemácias aí. Tá? Quem possui as hemácias normais, as hemácias são esféricas, né? E para quem possui anemia falciforme, a hemácia ela vai ficar dessa forma aqui, ó, como uma forma de foice mesmo. Por isso que o nome é anemia falciforme, tá? Porque a hemácia fica na forma de uma foice, tá bem? Então, é uma alteração aí na forma dessas hemácias, que apresenta a forma de foice, né? Já falou aqui para vocês. E é geneticamente determinada. Há duas formas da doença. Uma atenuada, né? Em que, isso que é importante, vocês saberem disso aqui, ó. Uma atenuada em que o indivíduo sobrevive, né? E pode reproduzir. E outra grave, com efeito letal, né? Ou seja, se o indivíduo nascer com essa outra forma, o indivíduo, às vezes, não chega nem a nascer e morre, né? Ou quando nasce, ele morre também, né? Aí, aqui, o comando da questão. O heredograma abaixo mostra casos de ciclemia, né, de anemia falciforme, em uma família, tá? Vamos analisar o heredograma aqui, ó. Com base na análise do heredograma, é possível concluir que... Então, vamos analisar esse heredograma, tá? Aqui deu a legenda para vocês, né? Os indivíduos normais aqui, eles não são pintadinhos. Aqui eu tenho indivíduos com ciclemia, né? Que estão pintados em cor de cinza.
e indivíduos também com ciclemia em cores mais escuras aí, né? Então, os dois indivíduos aqui, ó, que está em cinza e que está em cor escura, vão possuir ciclemia, vão possuir anemia, né? Anemia falciforme. A anemia falciforme, ela é uma doença de característica autossômica, tá? Essa doença ela não está nos cromossomos sexuais, está lá nos cromossomos autossomos, né? Então, aqui, ó, para analisar esse heredograma, analisar primeiro aí o genótipo dos indivíduos, determinar, primeiro eu vou pedir vocês aí para lembrarem daquele mesmo conceito que eu passei anteriormente aí, ó, tá? De procurar os casais iguais gerando descendente diferente, tá? Esses casais aqui, ó, eles são iguais? São, né? Todos dois são normais. Mas eles estão gerando descendente diferente? Não, não estão gerando descendente diferente. Então, nós não pegamos esse casal aqui como base. Esse outro casal, eles são iguais? São iguais, certo? Todos dois, tanto o indivíduo 3 quanto o 4, ele possui a anemia falciforme, né? Estão gerando descendente diferente? Estão, né? Estão gerando um descendente aqui, o normal, né? E outro descendente aqui diferente também. Então, esse casal, ele é o quê? Heterozigoto, tá? Azão, azim, certo? Agora, a partir daqui, a gente consegue determinar todos os outros indivíduos, tá? Eu tenho que o indivíduo da segunda geração, o 5 e o 6. O 5 e o 6. Esse indivíduo aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser azim, azim, tá? Por quê? Por quê, professor, que ele vai ser azim, azim? Primeiro, que ele não tem como ser, não pode ser dominante, azão. Por que que ele não pode ser dominante? Porque se ele fosse azão, ele teria a outra forma da anemia, Aqui era da anemia o quê? Atenuada, né? Que pode gerar descendentes, que é o que esse casal fez aqui, ó, gerou descendentes, né? Então, por isso que ele vai ser azim-azim, tá? Ele não pode ser azão-azão também. Por que que ele não pode ser azão-azão? Porque azão-azão é o genótipo dos indivíduos normais, tá? E aqui, ó, ele não é normal, ele está sendo pintado. Ele é um indivíduo com ciclemia, com anemia, tá? Então, por isso que os dois indivíduos aqui, ó, são azim-azim. Esses indivíduos aqui, eles possuem o genes letal, né? Então, esses indivíduos aqui, eles não vão sobreviver, tá, gente? Eles já morrem logo no nascimento, ou logo após o nascimento, esses indivíduos aqui morrem, tá? É igual falou aqui no enunciado, que eu falei para vocês que era importantíssimo, né? Uma atenuada, né? Ó, as duas formas da doença, uma atenuada, né? Que é o que mostrou aqui, ó. Essa aqui é a forma atenuada, azão-azim, né? Aqui, ó, indivíduos com ciclemia. Né, uma forma atenuada que o indivíduo sobrevive e pode reproduzir. Então, aqui, ó, o indivíduo, ele reproduziu, esse casal aqui, ele reproduziu. Então, ele sobreviveu. Então, esse indivíduo aqui, ó, é mais uma comprovação que eles são azão-azim, tá? Continuando. E outra grave, com efeito letal, né? Com efeito letal quer dizer o quê? Que morre. Aqui, ó, nós temos esses dois indivíduos aqui, ó, que ele também possui a ciclemia, né, a anemia falciforme. Porém, eles possuem o genes letal, azim-azim. Então, esses indivíduos aqui, eles morrem, tá? Se esse indivíduo aqui, ó, eles possuem o genótipo azão-azim, é a anemia atenuada, e esse aqui é azim-azim, então, esse indivíduo aqui normal, ele só pode possuir o genótipo azão-azão, certo? Para ele ser normal. Então, vamos lá, ó, colocar, então, azão, azão, determinar, então, todos os outros indivíduos tem como a gente determinar, tá? Os genes deles aí, ó. Esse indivíduo aqui, ó, vai possuir anemia atenuada, né? Que vai ser azão, azim, ó. Todos esses aqui, ó, em cinza vai ser azão, azim. Azão, azim, certo? Esse normal, todos os normais vão ser azão, azão, homozigoto dominante. Então, para todos os normais, a gente vai colocar azão, azão, tá? Desculpa, eu errei bem aqui é um azão. Então, todos os normais aí, gente, vão ficar com a característica genotípica azão, azão, né? Todos os normais, os que não estão pintados. Os que estão com anemia atenuada, que estão em cinza aqui, ó, é azão, azim. E os que estão com a anemia mesmo aqui, que é a letal,
é azim, que esses indivíduos aí não vão sobreviver, tá? Agora sim, determinamos aí os genótipos aí de cada indivíduo, né? E aí é só vocês analisarem a alternativa, tá? Vamos analisar aqui a alternativa aqui. Alternativa A. A ciclemia, né, anemia falciforme, é uma doença condicionada por um gene dominante. Por um gene dominante. Vamos ver aqui. Nós sabemos que a ciclemia, a partir dessa análise de heredograma, ela é causada por um gene recessivo, né? Aqui, ó, recessivo, azinho excessiva, que tem um azinho. Por causa desse azinho aqui, a gente sabe que essa pessoa ela vai ter anemia, tá? Os normais, os indivíduos normais, todos vão ser azão. Então, não é por um gene dominante, é por um gene recessivo. Então, está errada, né? Esse item aí. A B. Um casal com ciclemia atenuada tem 50% de chance de ter indivíduos normais. Aqui, ó, o casal com ciclemia atenuada. O casal com ciclemia atenuada, ele vai ter a constituição genética azim. Está afirmando aqui que ele vai ter 50% de chance de ter um descendente normal, né? Nós sabemos, fazendo cruzamento aqui, ó, azão com azão, azim e azim. Que vocês estão cansados de saber que vai ficar azão, azim e azim, tá? Então, para ele ser normal, o que está afirmando aqui, ó, no item B, nós temos apenas essa possibilidade aqui, ó, de um indivíduo ser normal, né? Então, não é 50% de chance de gerar descendentes normais, tá? Não é 50% de chance. Então, porque nós temos apenas essa possibilidade aqui, ó, tá? Então, esse item também está errado. O C, o item C. Os indivíduos 1 e 2 são homozigotos recessivos? Vamos ver aqui, ó. 1 é homozigoto excessivo e 2 são homozigoto excessivo? Não, nós sabemos que são homozigotos dominante, tá? Homozigoto dominante. Então, esse aqui também está errado. O item D. O casal 1,3, tá aqui, ó, 1,3 e 1,4 é heterozigoto para ciclemia? Aqui, ó, 1,4 são heterozigotos? Aqui eu tenho 1,3 sendo azim, ele é sim heterozigoto, e o 1,4 aqui, ó, sendo azim também. Então, ele também é heterozigoto para ciclemia, tá? Então, esse item D, que é o item correto, tá, gente? A alternativa correta e a alternativa D, tá bem? Vamos para aí. Ó, indivíduos normais podem ter descendentes com ciclemia atenuada, com anemia falciforme atenuada, indivíduos normais. O indivíduo normal, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser azão, certo? Ele tem que ser azão. Então, esse indivíduo aqui, ó, vocês acham que ele pode ter descendentes com anemia? Podem não, né? Por que ele não pode? Descendentes com anemia atenuada. Porque, ó, 100% desses indivíduos que nascerão aqui, ó, nascerão azão. Então, eles não vão ter anemia atenuada. Vão ser todos normais, tá? Vão ser todos normais. Então, é isso, gente. É uma questãozinha bem top, né? Vocês têm que saber só analisar. Questão de heredograma é analisar heredograma. Analisa heredograma. Se você analisar o heredograma correto, você vai acertar a questão, né? Então, aqui, ó, é só saber que quem tem anemia atenuada vai ser azim, né? Até no exercício aqui fala que esses indivíduos aqui, ó, uma atenuada, um indivíduo sobrevive e pode reproduzir, ó, né? Ele se reproduziu aqui, ó, né? E quem tem anemia mesmo do gene letal vai ser azim, e os normais azão. E aí determina todos os indivíduos aí do heredograma, analisa as alternativas e não tem como errar, tá? Não tem como errar. Alguma pergunta aí, gente, para essa questão? Se vocês tiverem alguma pergunta, liga o microfone de vocês aí e perguntem, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Às vezes eu penso que vocês nem estão me ouvindo, que ninguém fala nada. Ô, tristeza.
Pessoal, eu não consigo visualizar o chat aí de vocês, tá? Só lembrando, não adianta fazer a pergunta no chat, porque eu não consigo visualizar. Tá, professor, dá para ouvir sim. Estamos ouvindo. Só eu falando aqui, ninguém fala nada, eu penso que vocês estão até dormindo. A gente está falando aqui no chat. A gente está concentrado na aula. Tá bem, é porque eu não consigo visualizar o chat, tá? Aí, se vocês quiserem perguntar, pode ficar à vontade para ligar o microfone de vocês aí e perguntarem, porque não adianta fazer pergunta aí no chat, que eu não, quando eu faço a apresentação, eu só consigo visualizar mesmo o meu slide aqui, tá? Nem o meu rosto aqui eu não consigo visualizar. Então tá, gente, já que vocês não têm nenhuma dúvida, então vamos passar para a próxima questão, tá? Eu estou gravando essa aula, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês, para tirar possíveis dúvidas aí em algum exercício aí que vocês ficaram aí com essas dúvidas. Então, nós já vamos para a última questão. Olha, foi até rápido, eu pensei que tinha mais questão. Então, a última questão aqui, gente, eu gosto tanto desse conteúdo que a aula passa tão rápido, né? Eu gosto demais de genética, eu acho muito bom. É um conteúdo, eu não gosto dele questão de... para o entendimento dos alunos, porque os alunos vocês têm um pouco de dificuldade com esse conteúdo. Eu não sei por quê, né? Eu acho que vocês têm um pouco de dificuldade porque vocês veem esse conteúdo só lá no 8º ano do ensino fundamental. Então, fica muito tempo aí perdido, né? Aí a gente consegue ver mesmo mais aprofundado agora só na 3ª série aí do ensino médio. Então, eu acho que vocês têm mais dificuldade um pouco por isso, né? Mas é um conteúdo que, particularmente, eu gosto muito, um dos melhores conteúdos de biologia que eu acho é genética. Então, vamos lá, então, para uma questão aqui de herança do sexo, né? Herança ligada ao cromossomo X, né? Já que fala aqui, ó, de daltonismo, né? Só recapitulando, as heranças ligadas ao cromossomo X, nós temos aí, o que a gente mais estuda é a hemofilia, o daltonismo, né? Que são doenças recessivas, e nós temos também o raquitismo hipofosfatêmico, que é uma doença dominante, né? E aí, para isso, vocês têm que saber que ela é ligada ao cromossomo X, elas estão presentes apenas no cromossomo X, por isso que o nome já fala ligado ao cromossomo X, né? Ou ligado ao sexo, tá? Pode vir também com esse nome. Só acomete o cromossomo X, não acomete o cromossomo Y em nós homens, tá? A doença do Y já é outro nome que nós falamos aí, né? Que ela é restrita ao sexo, restrita ao Y, tá? Então, é uma doença aí ligada ao cromossomo X, né? Vamos lá. O daltonismo é uma doença hereditária, já está falando aqui, ó, que ela é recessiva, né? Ligada ao cromossomo X, né? Fez essa breve apresentação aí da doença, agora vai fazer a pergunta para vocês aqui. Ó. Um homem daltônico, né? Afirmou para vocês que esse homem é daltônico. Ele casou com uma mulher normal homozigota. Aí está perguntando qual que é a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico, né? Só lembrando que quando se trata de doenças de heranças do sexo, nós temos que usar o quê? Temos que usar os cromossomos sexuais, certo? Então, para determinar, então, o genótipo aqui do homem, eu vou usar o XY, certo? Já que o Y determina o cromossomo sexual aí para determinar se é o masculino, né? Do sexo masculino. Ele aqui está afirmando ó, que esse homem, ele é daltônico. Ele está afirmando que o homem é daltônico. Sabendo que o daltonismo é uma doença excessiva, então esse homem ele vai ter que ser o quê? Vou usar a letra D, tá? Para representar o daltonismo. Então esse homem vai ter que ser o quê? Vai ser Dzinho Y, né? X Dzinho Y, né? Já que ele é daltônico e a doença é excessiva. O Y vai carregar os genes da doença? Não, é o que eu falei para vocês, né? Porque o Y, ele não tem o cromossomo Y não tem essa parte homóloga ao X, tá? Por isso nós falamos ligado ao cromossomo X. Então,
o Y não carrega, né? Quem tiver perdido aí, assiste a aula lá de heranças do sexo, né? Eu até costumo falar já para vocês, né? Vocês já até ouviram falar isso, que o homem, ele é 8 ou ele é 80, ele vai ser daltônico ou ele vai ser normal para o daltonismo, tá? Diferente da mulher. Então, vamos determinar aqui agora o genótipo da mulher. Aqui, ó, casou-se com uma mulher normal homozigota, né? Então, eu vou colocar aqui XX para representar, né? Diferente aqui do homem, para representar os cromossomos sexuais femininos, né? E para a gente, o genótipo dela aqui, ó, para ela ser uma mulher normal homozigota, ela vai ter que ser o quê? X, desão, X, desão. Ela vai ser normal homozigota, tá? Se falasse normal heterozigota, aí seria X desão, X desinho, tá bem? Mas como falou normal homozigota, então é X desão, X desão. Essa mulher vai ser normal, né? Porque a doença, ela é recessiva, tá? Se ela fosse, se falasse no exercício só normal para vocês, não teria como vocês saber se era X desão ou se era X desão, X desinho. Porque com esses dois genótipos aqui, ela seria normal. Por isso que no exercício falou que, ó, mulher normal homozigota, tá? Veio lá a tabelinha a tabelinha que determina lá os genótipos aí das doenças aí de herança ligada ao cromossomo X, tá? Então, aqui a gente já pode fazer o cruzamento, tá? Vou colocar já aqui, ó, no quadro de Pinet para vocês. Pode fazer, quem quiser fazer direto, pode fazer também. Aqui vai gerar um quadro de Pinet bem tranquilo. Colocar aqui o genótipo do homem, ó, X, Dzinho, Y, e aqui o da mulher, X, Dzão, X, Dzão, certo? E aí é só a gente fazer o cruzamento, tá? Pega um genótipo aqui, ó, do homem, né? Com do pai aqui, ó, um do pai com um da mãe, vai gerar um sexo feminino, que vai ficar X, Dzão, X, Dzinho. Aqui, ó, o cromossomo aqui do pai com o da mãe. Vai ficar X, Dzão, Y, né? Passamos para outra linha. Vai ficar aqui, ó, X Dzão com X Dzinho. X Dzão, X Dzinho. E aqui, X Dzão, Y, né? Que vai determinar aí o sexo masculino. Então, a pergunta aqui, ó. Qual a probabilidade do casal de ter um filho do sexo masculino? Então, nós vamos analisar apenas esses cromossomos sexuais aqui, ó, XY, né? E daltônico, né? De ser masculino e daltônico. Desses dois indivíduos aqui, ó, né? Quais deles, que nós estamos analisando apenas o sexo masculino, quais deles irão nascer daltônico? Nenhum, né? Por quê? Porque o daltonismo é a doença do gene recessivo. E aqui nós temos XDzão, Y. Então, aqui é dominante. Então, vai ser um homem normal, XDzão, Y, também um homem normal. Então, sendo assim, nós podemos concluir que é 0% de chance, né? Não tem como nascer um homem daltônico, né? Uma criança do sexo feminino, masculino daltônico, tá? Já que o daltonismo é uma doença excessiva. Então, a alternativa certa é a D, ó, que fala assim, ó, não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal, né? Aqui a mãe, ó, nós pegamos sempre o cromossomos, os homens e nós homens pegamos sempre os cromossomos sexuais. O X vem da nossa mãe, né? E o Y que vem do pai. Então, por isso que não há chance de nascer daltônico. Mas se a mulher fosse daltônica aqui, ó, se a nossa mãe fosse daltônica, aí sim, aí o filho iria nascer com daltonismo, e a culpa seria 100% aí da mãe, né? Por exemplo, aqui, ó, esquece tudo isso aí agora que eu falei para vocês, que eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Se a mãe fosse daltônica, ó, XDzinho, o que acontece? O homem aqui, ó, aqui, ó, se a mãe fosse XDzinho, se fosse daltônica, o homem seria XDzinho Y,
XDzinho Y. Então, todos os homens aqui, ó, iriam nascer com daltonismo, e a culpa aí seria da nossa mãe aí, né, da mãe desses indivíduos aí, tá? Então, gente, alguma pergunta nessa questão? Bem tranquilo aí também, né? Vocês têm que saber o que é. Tem que saber que as heranças ligadas ao cromossomo X, como o nome já fala, elas vão estar presentes apenas no cromossomo X, tá? Não vai estar presente no cromossomo Y, né? E tanto o daltonismo quanto a hemofilia são doenças aí recessivas. Nós temos apenas o raquitismo como doença dominante, né? E quando vocês forem fazer o cruzamento, usa os cromossomos sexuais, tá? O XY para o homem e o XX para a mãe, né? E aí faz o cruzamento, porque geralmente sempre na questão ele vai perguntar aqui, ó, filho do sexo masculino. Aí você analisa apenas filho do sexo masculino. Se perguntasse filho do sexo feminino, aí vocês iriam analisar apenas esses cromossomos aqui, ó, XX, tá? Que seria normal heterozigota, né? As duas filhas aqui, ó, seriam normais heterozigotas para o daltonismo. Alguma pergunta aí? Não sei se ficou alguma dúvida para vocês. Às vezes a gente... Oi? Tá de boa. Tá tranquilo? Então tá, às vezes eu falo rápido, às vezes a gente nem percebe que tá falando rápido, né? E aí, às vezes, você tenta acompanhar o raciocínio e pode não conseguir. Eu me policio sempre para não estar falando rápido e às vezes eu repito muito também o mesmo conceito, né? Repito várias vezes, que é para vocês realmente compreenderem, né, o assunto, né? Já que é um assunto um pouco complicadinho, né? Então, gente, a aula de hoje é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para conseguir ver os rostinhos de vocês aí. Então, a aula de hoje... Então, a aula de hoje é isso, tá? Essas 5 questõezinhas aí que eu acredito que vai contribuir muito, né, no aprendizado de vocês, porque a gente conseguiu abordar aí segunda lei de Mendel, heredograma, né, os conceitos aí que é um pouco diferente aí, né, lá do genes letal, que é da anemia falciforme, e também de herança do sexo, a última questão que nós resolvemos aí de daltonismo, tá? Vai contribuir muito aí para a aprendizagem de vocês, na hora que vocês forem fazer os vestibulares, como eu já falei para vocês, o vestibular, se vocês fizerem, vai ser muito difícil não cair nenhuma questão de genética, sempre cai uma ou duas questões de genética, né? Então, eu estou explicando o conteúdo aí da melhor forma possível para que vocês possam aprender, para que vocês consigam gabaritar aí essas questões de biologia nos vestibulares de vocês, né? E além para os vestibulares, vai servir também aí para a prova. Eu vou terminar de liberar já aqui a sala para vocês realizarem a prova aí no Socrativo e também para o simulado que vocês irão se submeter na próxima semana, tá? Na semana que vem, tá ok? Terminando a aula aqui, eu já libero aqui no Socrativo essa prova de vocês, tá bem? Aí, só lembrando, eu quero que vocês, quando forem fazer a prova, digitar o nome de vocês e logo após o nome, digita também a turma, tá? Que fica mais fácil para mim estar atribuindo essa nota de vocês, tá bem, gente? Alguma pergunta aí? Eu vou estar encerrando a aula, tá?